não há mal no mundo que não possa ser superado, nem mesmo a morte. Nesse vídeo vamos refletir sobre esse tema que ele é tão comum, né? Podemos estar todos os dias pensando nele, mas hoje vamos tentar canalizar nele de uma maneira um pouco mais forte. Por quê? Porque estamos sempre procurando superar, né? E superar as pessoas, superar a nós mesmos, superarmos as dificuldades, superarmos os obstáculos que sempre venham a ocorrer. E tudo é superável. Quando somos pequenos, crianças, eu tinha muita vontade de aprender várias coisas, né? E eu tinha um computador. E o computador era basicamente o meu mundo, né? Eu tinha meus colegas de escola, mas com eles eu não podia conversar sobre computador porque ninguém tinha computador. Então, a linguagem que eu falava não era algo comum. Eu tinha gostos diferentes. Eu tinha imaginações diferentes. A minha realidade, ela era outra. Eu fui ter o primeiro colega que tinha computador quando eu estava com mais ou menos 18 anos. É, talvez um pouco menos. 17 anos. Quando um colega meu de classe tinha um computador. E aí a gente trocava revista, trocava informações. O computador dele era até diferente do meu. Ele era mais na linha de MSX, Hotbit. E eu conheci o computador dele. Eu tinha acesso ao computador dele na escola, onde o meu pai lecionava. E o meu computador era da linha Apple. E a Apple, ela já era grande, mas não era com todo esse glamour que ela tem hoje. Então, e eu sempre estava em busca de algo assim. Mas eu acho que essa realidade também não se aplica aqui, né? Mas uma criança comum, o que ela pode pensar? Ela quer se superar, ela quer ser mais, que ter mais, né? Uma criança é uma criança. Ela quer se superar, ser melhor no futebol, ser o melhor na classe. É isso, eu tinha bastante. Eu lembro que eu sempre fui muito bom de matemática. E teve acho que na sexta, não, no terceiro, não, foi antes do ensino médio. Foi no ensino fundamental. Acho que por volta da terceira série, né? No primeiro ano, eu já era ótimo em matemática. Segundo, ótimo. As professoras elogiavam, né? Ah, Samuel resolve tudo. E eu tinha uma maneira de escrever uma caligrafia muito bonita. Tenho até hoje, né? E eu costumava desenhar as letras e na hora de pôr o resultado eu colocava ela numa caixa e já puxava um 3D nela. Eu nem sabia o que era direito 3D, mas eu achava aquilo bonito. E aquilo destacava bastante. Só que aí, na terceira série, entrou um rapaz. O nome dele era Marcelo. Ele entrou na classe, ele estava com o braço quebrado. E esse Marcelo, ele
pessoas, ele veio de outra escola, né? Aí falou que ele sabia que ele era bom de matemática também. E eu já falei, cara, será que ele é bom de matemática mesmo? Ah, eu sou melhor que ele. E veio a prova, a avaliação. E eu comecei a ficar preocupado nele, que eu não prestava mais tanta atenção em mim, nas aulas de matemática, né? E isso, o que ocorreu? Ele tirou uma nota melhor que a minha, né? Ele talvez viesse de uma escola particular também, ou também ele era mais inteligente que eu. E aquilo me deixou muito doido. Eu falei, como que pode um negócio desse? E as professoras, acho que eu tive professoras ótimas, né? Elas nunca incitavam a concorrência dessa maneira. O nome da professora era Dona Inês. E ela deve ter pensado, né? Olha, o Samuel não deve ser tão bom assim. Era o que eu imaginava, né? E pois bem, né? Essa era um tipo de mal para se superar. Aí eu tive uma ideia. Você viu como que é uma mente de uma criança, né? Eu, eu falei, eu vou fazer amizade com ele, né? Porque eu fazendo amizade com ele, aí a gente pode trocar ideia, eu posso aprender com ele, né? Na verdade, eu acho que eu devo ter pensado assim, eu vou descobrir como que ele é melhor do que eu, né? Uma coisa assim. Mas não, tô brincando. Eu me recordo que eu quis fazer amizade para justamente aprender com ele. Nós nos tornamos não tão amigos, né? Ele era bem reservado na área dele e eu também gostava de desenhar também. Mas pois bem, só sei que nesse ano eu também consegui a nota máxima, a média dos 4 bimestres, né? A, né? Naquela época era por letra, A era a nota mais alta. Eu tenho no meu histórico escolar todos As, né? Do, do ensino, principalmente de matemática. Então, percebe? Foi se superado. Não foi uma. Eu acho incrível pais que ajudam, incentivam filhos a se superarem, se auto-superarem. Você fez 10, faz 20. Você fez 20, faz 40. Para que essas pessoas possam, de alguma forma, a criar essa força, né? Que é o que nós estamos refletindo aqui. Bom, na adolescência, vou tentar achar um exemplo aqui de superação. Eu tive meus trabalhos. Eu gostei bastante eu tive que aprender uma linguagem de programação. Eu sinto muito, mas a maioria das coisas que eu vou dar exemplo é referente dentro do meu universo, né? Mas é só pegar a ideia e aplicar a outra área que nós conseguiremos refletir da mesma maneira. Pois bem, o pessoal da empresa que eu estava trabalhando, na minha cidade havia não era ainda a parte da soft house que eu trabalhei, mas eu trabalhava numa empresa que, eu já dei esse exemplo aqui também, que eu trabalhava numa área de digitação. E programava também, mas eu fazia o programa para eu digitar. Era uma época em que a automação ela estava mais ligada ao ter o banco de dados para pesquisar códigos de peças, por exemplo, para saber qual era o preço, né, do que outra coisa, né? E uma das coisas que eu queria era aprender a controlar o estoque. Eu não, na minha cabeça, eu sabia como que funcionava, eu sabia como, através dos sistemas, mas eu era muito, muito pequeno, eu tinha 13, 14 anos. E eu achava incrível, né, como que aquele código, por que era tipo a peça, vamos dar um exemplo aqui, uma buzina do carro, ele estava na AB152. Quer dizer, como que surgiu esse código?
E aí eu fui saber que A era o departamento A. O B era dentro do departamento A, separado um lugar que tinha o B. E dentro do B era a prateleira 15, né, na terceira coluna, por exemplo. Talvez até esteja errado. Mas aí o que eu fiz? Né? Eu virei para o meu patrão e pedi para ele. Eu falei, o senhor pode me permitir? Eu faço meu trabalho e na hora que eu acabar eu vou para outro setor. Aí ele falou, não, pode, né? Ele até achou interessante, porque quando a pessoa está trabalhando, ela quer ficar naquele departamento dela e quando ela descobre a maneira que faz bem tranquilamente, ela quer fazer aquilo e pronto. Né? Para quem vai se incomodar em, em ter maior trabalho, né? Maior quantidade de trabalho. E lá eu conheci um rapaz, ele era meio bem baixinho mesmo, quase um anão, e ele que cuidava do estoque. Ele cuidava da recepção. Aí eu descobri que existia uma recepção, tinha um nome, eu acabei de esquecer. E aí tinha que fazer, checar se o que recebeu é o que foi comprado, porque às vezes a pessoa pede uma coisa, né, eu pedi 10 buzinas, e vem 20, sendo que 10 de um tipo e 10 da outra. Quer dizer, o cliente está empurrando, né? O fornecedor está empurrando pedidos. E depois se organizar e colocar. Bom, foi uma superação também. Dentro dessa mesma empresa, eu também quis aprender a parte de compras. E eu não tive muito acesso à parte de compras, porque eu acredito que o segredo da empresa seria onde compravam as coisas, né? E só uma pessoa fazia. Mas os outros departamentos, como a parte contábil, a parte só mecânica, que eu também não fui nela. E a parte de vendas também eu não quis participar. Eu deveria ter participado. É um tipo de experiência que toda pessoa deveria ter, vendas. Mas foi uma superação. E mais tarde, aí sim, na Soft House, eu sabia programar em Clipper. Então, eu acho que aí foi invertida a superação. Quando eu entrei na segunda empresa de Soft House, a primeira eu já tinha trabalhado, onde o meu patrão me emprestava o notebook. Na segunda empresa, quando eu fui trabalhar, eu, eu entrei na empresa e aconteceu algo muito interessante. Os três sócios eram programadores. E esses programadores, eles programavam em Clipper Summer 87, coisa assim. E era uma linguagem já antiga, defasada. E eu programava nessa linguagem também. Só que eu também programava no Clipper 2000. Nem tinha chegado o ano 2000 ainda, só que já tinham nomeado esse Clipper. E eu sabia certinho a diferença dos dois. O que fazia em um, o que fazia no outro e tudo mais. E quando eu entrei, eles perguntaram, você programa em qual? Eu falei, no Clipper 2000. Eles, poxa, Clipper 2000? E eu gostava de programar nessa linguagem, que eu criava alguns sistemas que, independente do sistema que existia no computador, ele se adaptava e criava etiquetas, algo desse tipo aí. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ensinar os meus patrões a trabalharem com esse Clipper 2000. Então foi uma superação deles, né? Porque eles achavam que não teriam capacidade para aprender, porque realmente era bem diferente. Assim, não é, era bastante diferente. Se fosse hoje, era bem a maneira de compilar, a maneira de linkar. No caso, o link era as bibliotecas geradas pelo código de máquina que na hora da compilação criavam, e depois o gerenciamento de memória e tudo mais. Então foi uma superação deles, né? Eu ajudei eles a se superarem. Aí um deles desistiu e os dois continuaram e se deram muito bem com essa linguagem aí também. Outro tipo de superação que possa vir a existir
é a própria superação de conhecer outros lugares, né? Eu tinha essa ideia de querer viajar para outro estado e conhecer o Rio Grande do Sul, e foi uma decisão muito difícil. Meus pais não disseram, não queriam que eu fosse, e eu fui escondido mesmo, né? Foi uma superação de... Eu pensei assim, eu paro no hotel, olho para a cidade, procuro um emprego e tudo mais, e eu fui. E fiz exatamente isso. Acabei retornando. E por outras coisas e tudo mais. Mas a minha ida, né, esse passo, essa coragem, essa superação, ela existiu. E outra coisa, né, por último, não menos importante, é a parte da superação da morte. Né? Eu tive, embora eu também sempre tive uma capacidade interna de imaginar, mesmo sendo um católico, de não me prender tanto a pessoas, né? Quando minha avó ela faleceu, eu convivia muito com a minha avó, a mãe do meu pai. E eu senti, lógico, né? Uma criança, né? Ela sente. Mas eu não tive aquela, sabe, aquele trauma, né? Aquela coisa de ficar chorando, 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 e tudo mais. Porque, de alguma maneira, eu imaginava que era só uma passagem, algo diferente. E talvez isso, talvez a falta física da pessoa, né? Ela seja muito importante, já que as pessoas elas são tão necessárias, né, na vida da gente, principalmente uma criança, a ponto de não ter sido preparada para a perca, né? Porque a perca ocorre e temos de estar preparados para isso, porque temos que continuar caminhando. E ainda mais sabendo que essa pessoa ela continua existindo em outro plano. Então esse vídeo ele foi bem estranho, né? Assim, a maneira de falar e narrar ele, justamente porque para tentarmos refletir sobre superar os problemas. Dei vários exemplos aqui da minha vida, nos quais teve que existir um esforço para se superar. Talvez o conhecimento. Por que isso foi importante? Porque na segunda vez que eu fui para o Rio Grande do Sul foi tranquilo, eu já sabia como fazer. Quando meu avô faleceu, já estava tudo bem. Né? Todo mundo chorando no velório. E eu, né, tudo bem. Na época eu era mórmon, nem tinha conhecimento do xamanismo. E superação em aprender as coisas, né? Não há perder algum dinheiro, né? Talvez esse seja também um ponto importante. Dinheiro virá novamente. Então, superação é algo que realmente temos que aprender. E é algo para se aprender mesmo. Depois que a gente se acostuma a se superar, nós descobrimos que todas as outras coisas são superáveis. Eu, você, qualquer pessoa, possamos sempre estarmos prontos para superarmos. Principalmente a nós mesmos. Gratidão, gratidão, gratidão.